a chuva hoje é afugentar alguns irmãos da igreja. Alguns compreensíveis até, mas outros nem tanto, né? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Hoje eu vou usar minha estola que eu ganhei de presente há mais de 5 anos atrás. E eu uso ela bem pouco, né? Isso é uma estola sacerdotal, igreja. Amém? Foi me dado de todo o coração. E hoje eu vou usar ela, que hoje é uma noite especial. É uma noite de ceia, a última ceia que o Senhor fez ali com os seus discípulos. E posteriormente à ceia Ele vai orar no Monte das Oliveiras, Getsemane, e depois Ele é preso. E hoje é uma noite especial. Nós vamos falar um pouco sobre uma vida com esperança e depois nós vamos adentrar na ministração da ceia do Senhor. Amém? Amém? Dá uma salva de palmas para Ele. E que Ele possa, pela sua infinita misericórdia, nos conceder uma noite abençoada. Um início de semana na sua presença. Amém? Certo aí? Vamos à leitura da palavra. Capítulo 8 aos Romanos, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação ou expectativa, tanto faz, da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vimos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem te terá acusação contra os teus escolhidos ou contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena?
pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem o amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, apesar de não ser contemporâneo nosso, ele fala em alguns dos seus livros ou em alguma das suas escrituras coisas que parece que ele está vivendo nesse tempo presente. Porque de certo que tudo que ele relatou nessa passagem, do 18º até o 39º, o que ele escreve ali aos Romanos, são de coisas que estamos passando nos dias de hoje. Ultimamente Deus está me trazendo algumas mensagens concernente às coisas que nós estamos vivendo, e ele fala de algo interessante, e é o que nós estamos vivendo. Nós vamos trazer em evidência, em nome de Jesus, tudo o que ele propôs para que nós entendamos o que Deus quer de cada um de nós. Eu vou, antes de pregar, falar com a igreja, todo o corpo de igreja, com todos nós. Não brinquem de crente. Não saiam do Evangelho de Cristo. E você que não entrou, apresse-se em entrar. A palavra diz que no mundo tereis aflições. E nós não sabemos de que maneira essas aflições podem vir sobre nossas vidas. E nós vimos aqui o apóstolo Paulo falar, e vou contextualizar, sobre a natureza, o mundo gemendo. Não só o mundo criação, não só o mundo criatura, mas o mundo sistemático. Trocar em miúdos, não só o mundo dos mares, das árvores, do planeta, não só o mundo criatura que somos eu e você, como também o mundo sistemático, das coisas que fazem parte do dia a dia de nossas vidas, como trabalho, política, saúde, educação e coisas dessa natureza. Nós estamos gemendo. A palavra que ele usou foi essa. Nós estamos gemendo, mas ele chega num contexto que está gemendo não por estar atribulados de coisas que estão acontecendo, ou porque estão acontecendo, não se deram a dispor de estarem atribulados, mas sim com um gemido de esperança. Porque quando ele usa a palavra parto, e toda mulher que está ali dando luz a uma criança espera que ela venha com saúde para trazer alegria ao pai e à mãe. Então, o tema desta pregação hoje é segurança em Deus. E quem espera em Deus, espera com segurança, sabendo que Ele poderá mudar toda a história de nossas vidas. Amém? Vamos trazer um contexto para que nós entendamos o que Ele queria expressar nesse dia e que reverbera nos dias de hoje, porque um texto fora de contexto causa pretexto para heresia. E quando eu vejo muitas pessoas pregarem sem pé e sem cabeça,
pega uma palavra, sabe, sem pontas na Bíblia e começa a pregar em cima daquilo sem um entendimento óbvio e lógico. Quantas vezes nós nos pegamos em pessoas falar essa palavra: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Usando algo do tempo presente ou de coisas que acontecem em nossas vidas. Só que isso é um subtítulo e não tem aí um capítulo nesse subtítulo. E nesse subtítulo fala assim: vida vitoriosa em Cristo. Só que antes desse subtítulo sempre tem algo que vai se referir a isso que ele está falando, e não é concernente a coisas que nós estamos vivendo. O que ele queria falar aqui, ele estava se referindo aos versículos anteriores, ao saber, o 29º e o 30, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Aí segue: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é quem nos justifica, se Deus é quem nos chamou, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Então por isso que a gente tem que sempre contextualizar, entrar nos parâmetros, nas dimensões da Bíblia Sagrada, para não ficarmos falando heresias. Amém? Vamos, em nome de Jesus, dar seguimento àquilo que Deus colocou em meu coração, e vamos falar do versículos 19 e 20. Estamos sujeitos a tudo, igreja. Tudo que você imaginar, nós estamos sujeitos. A maconha, a cocaína, a bebida, o homossexualismo, o lesbianismo, o tráfico, a milícia, a doença, a saúde, a cura, a morte. Nós estamos sujeitos a tudo. E quando o apóstolo escreve no versículo 19, ele diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vida, não por causa da vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que nos assujeitou a hoje estarmos vivendo em pecados, a não saber ou não ser, o envolvimento de Eva com a serpente, e o degustar de Eva daquela fruta ou daquele fruto que fora proibido pelo próprio Deus. Então, quando ele fala isso, nós estamos, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa de nossa vontade, mas nós, estamos sujeitos a isto. Então, quando nós pecávamos, ou os que ainda pecam, não é pela sua vontade muitas vezes, é por causa da vulnerabilidade que há em nós, causada há mais de 4.000 anos atrás, devido à incoerência, à irresponsabilidade, à desobediência de Eva, alogrado e atrelado também à incoerência, à incompetência, à incapacidade, à irresponsabilidade de Adão. E nós somos sujeitos a isso, mas entretanto, não podemos nos dar ao dispor de sermos sempre assim, porque Ele veio e nos deu vida, e nos deu ela em abundantes e abundâncias de vidas em todo o tempo. Então estamos sujeitos a tudo, mas não podemos nos conformar com tudo que nos acontece. Não podemos nos pegar ao pecado porque Adão e Eva pecou, porque eles foram desobedientes e hoje recaiu sobre nós, e não é culpa nossa, fato, não é culpa nossa. Mas tem um ditado mudando que diz: errar é humano, porque nascemos já no pecado, mas permanecer no pecado e no erro, isso já torna-se burrice. Então nós temos que entender qual é a minha posição na terra, diante de Deus, diante dos homens, da esposa, dos maridos, dos filhos e dos pais e da sociedade. Hoje, nós não vivemos mais, a Bíblia nos caracteriza ou nos classifica como aparência de Cristo, porque Cristo vive em nós.
E se Cristo vive em nós, obviamente somos novas criaturas. Então nós temos que entender que aquilo que ficou lá atrás não nos compete mais. Eis que tudo se fez novo. Uma nova era, novos céus e nova terra serão abertas para cada um de nós, se nós permanecermos na palavra do Senhor. Então, no versículo de número 21, espera, diz o irmão que está falando, diga assim, ó, espera tão somente em Deus. Diga, não se aflija, não vá por conselhos errôneos, não turbe vosso coração, creia em Deus e crede também em mim, que será salvo você e a sua casa. Olha o que ele diz no versículo de número 21, louvado seja Deus, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Que liberdade é esta? Está pago, consumado no Calvário, em Gólgota, fomos libertados do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não somos mais enfermos, não somos mais doentes, ainda que o pecado ele queira se ocupar de nós. Deus, ele nos ama como pecador, mas ele abomina o pecado. Nos versículos a seguir, nós estamos vivendo um sofrimento frequente. A terra está gemendo, igreja. O diabo bebendo sangue o tempo inteiro. Em todas as áreas o diabo está sorrindo, se é que aquele infame sorrir, ou se ele expressa a sua alegria com ódio, apresentando a Deus tantas coisas que estão acontecendo na nossa geração, dentro e fora da igreja. E há um pesar mais profundo para Deus quando acontece dentro da igreja. Estava hoje abrindo para a pastora que ela não gosta de ver essas coisas. Eu disse, vem cá, Cláudia, vem cá ver um pouco de heresia dentro das igrejas de Deus hoje. E cada dia surge algo diferente. Todo tipo de manifestação você vê em cima dos altares. Você só não vê manifestação do Espírito Santo, Paulo. Todo tipo de manifestação que você imaginar, absurdos dos absurdos dos absurdos acontecendo em cima dos altares da igreja de Deus. Heresia em cima de heresia, e cada vez mais o povo está perdendo o temor e o tremor a Deus. E nós estamos pagando um preço muito alto. Sofrimento frequente. Olha o que diz no versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Em 1859, Charles Darwin, ele trouxe a teoria da evolução do mundo. Ele achou que o mundo ia estar em uma constante ascensão o tempo inteiro. Mas o apóstolo Paulo contradiz tudo isso quando ele relata essa situação que está instalada nos dias de hoje. Ou seja, nós não estamos evoluindo, estamos regredindo, estamos entrando em uma degradação terrível. O mundo está estático, numa miserabilidade, desculpa a expressão, uma desgraça tremenda. Um litro de gasolina custa R$8, igreja. A cesta básica ela está subindo a todo tempo. O salário mínimo ele não aumenta e nós estamos vivendo como escravos de uma sociedade vil. Então não está havendo evolução, não, está tendo uma regressão.
e uma reversão de valores. Quem trabalha mais ganha menos, quem trabalha menos ganha muito mais. Não existe mais respeito, pudor, não existe mais moralidade, não existe mais integridade, não existe mais a reciprocidade do amor. Você me ama, eu te amo também. Não, é um amando, o outro odiando, um sendo amigo, o outro sendo falso, um falando bem, o outro caluniando. Nós estamos vivendo em um mundo de trevas, gemendo, mas entretanto ele fala, mas estamos com esperança de dores de parto, porque virão dias melhores, virão coisas maiores, cuja vontade do nosso Deus. Então, busca o Senhor enquanto você pode achar, invoca Ele, porque Ele está aqui nesse lugar. Ele não abandonou esta casa, Ele não se faz, louvado seja Deus, ausente, porque a glória dEle se estabelece na vida daquele que verdadeiramente o ama. Não se deixe levar por fábulas mentirosas. Não se deixe cair, porque alguém te oprimiu, porque alguém te atingiu, porque alguém está te perseguindo. Maior é a vontade de Deus de estabelecer para cada um de nós a eternidade na sua infinita glória. Nós estamos passando por esse tempo, igreja, marcando um exame médico em abril, para sermos atendidos em janeiro, e sabe lá se vai ter vagas. Nós estamos passando por colapsos de coisas naturais, como enchentes recorrentes em quase todos os estados brasileiros. A chuva que é para cair um mês, igreja, elas estão caindo em 2 horas. Será que o povo não vai acordar? Crescendo cada vez mais o feminicídio, o latrocínio. O número de jovens que descem à sepultura é exorbitante. Em um único mês, em 30 dias, em Salvador e cidades metropolitanas, não quero nem abranger o estado, e nem os 27 estados. Ontem nós estávamos aqui com alguns jovens, e a alegria daqueles jovens em estarem aqui conosco ontem, que estavam tão somente, voltaram a ser crianças, voltaram a brincar sem se preocupar, sem maldade. Por quê? Nós transmitimos, no caso a pastora, a irmã Daiane, transmitiu isso para elas. Se sentiram à vontade, se sentiram amadas de novo, se sentiram reconhecidas como gente de novo, não como animais, porque é dessa forma que nós somos tratados, como animais. Hoje o homem não olha para a mulher mais com amor, olha como uma cadela, pelo sexo, pela vontade de montar em cima, ejacular, ter o seu orgasmo ali, pronto. Não existe mais o amor, a atenção, a responsabilidade. Nós estamos vivendo num mundo de bichos. E quando aqueles jovens estavam aqui, voltaram a ser crianças, não se importaram de correr, de pular, de montar em bolas, de escorrer com o limão. Por quê? Nós transmitimos isso para eles, e nós estamos perdendo esta força, porque é com amor que nós iremos vencer o ódio, é com amor e paz que nós iremos vencer a violência, é com unanimidade em Cristo que nós iremos trazer esses jovens para a presença de Deus. Mas a maioria das igrejas estão pensando hoje no seu bolso, no seu fundo de caixa, está enchendo a igreja, está trazendo a antropocêntrica, como eu sempre falo, para cima da igreja, para obterem fama. Quem somos nós nesta geração? Falo de nós, segundo a nossa visão, somos crentes. Então temos que começar a acordar para essas coisas, para que nós venhamos alcançar o maior número de pessoas para dentro da casa de Deus,
possível. Versículos de número 24 e 25, me ajuda. Em nome de Jesus. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quer fazer uma analogia a isso? Hebreus, capítulo de número 11. O que é que ele está falando? Não é de esperar por dinheiro, por melhorias seculares, não é de esperar por uma roupa nova, não é de esperar por um carro novo, por uma esposa bonita, não é de esperar por bens materiais, mas ele está falando de uma esperança de fé, que um dia Jesus virá e arrebatará a sua igreja. Só que há uma contradição terrível em relação a alguns teólogos, professores da teologia, em alguns preleitores, e eles ficam nessa perturbação de mente, se nós passaremos pela grande tribulação, ou se Jesus virá pegar a igreja antes da tribulação, ou depois. E tem três tipos de pessoas que estudam isso, que aos pré-tribulacionistas, eles acham que a igreja subirá antes. Eu não creio nisso. Aos meso-tribulacionistas, eles acham que durante o grande ou a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. E aos pró-tribulacionistas, é esse que eu aceito e entendo. Jesus virá pegar a igreja dele depois da grande tribulação, para que nós aprendamos verdadeiramente o que é ser servos de Deus. Exceto João e até Estevão e o próprio apóstolo Paulo, todos foram assassinados por causa da palavra de Deus. Estevão foi o primeiro, está lá no livro de Atos, capítulo de número 7, se não me falha a memória. Ele foi apedrejado na porta do templo. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, além de terem decapitado ele na sua segunda prisão, ele não quis defesa, porque na primeira prisão ele foi preso por uma prisão política e tentaram julgar a ele porque ele estava pregando o evangelho, e nisso ele aceitou defesa, mas na sua segunda prisão não, porque acusaram ele de ter tocado fogo em Roma, e durante 7 dias o fogo ficou consumindo toda a cidade, e ele não queria que o defendesse daquilo, porque ele entendia que já estava chegando a sua hora. Ou seja, o que é isso a não ser uma grande tribulação na vida daqueles homens? Pedro, quando pegaram Pedro, que puseram ele numa cruz, eu imagino que Pedro fez um alto retrospectiva e lembrou do tempo em que Jesus falou com ele: Pedro, tu me amas? Antes que o galo cante, 2 ou 3 vezes tu me negarás. 2 vezes tu me negarás. Ele disse: não mereço ser crucificado como meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sei o que nos espera, mas eu chamo vocês a esperar em Deus com paciência, porque Hebreus, eu vou ler aqui só para vocês entenderem um pouquinho. Está em Hebreus, capítulo de número 11, que alguns sabem, mas outros nem tanto assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Então, quando nós esperamos em Deus ou de Deus algo, é algo que supera todas as nossas expectativas. Então, espera como uma mulher que está ali para dar luz a um filho, porque com esperança ele virá como luz para nossas vidas, para que nós venhamos a alcançar o melhor do nosso ressurreto Jesus. Versículos de número
26 a 28, Deus sabe do seu sofrimento e conhece a tua dor. Deus, Ele sabe do teu sofrimento e Ele conhece a sua dor. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Ele sabe de tudo o que você está passando. E a dor que você está sentindo, Ele sabe até onde você pode suportar. E Ele só vai te pôr até ali, porque dali para lá quem age é Ele. Porque Ele pôs Jó num sofrimento até onde Jó pôde suportar. Quando Ele viu que Jó não ia suportar mais, Ele disse: agora eu entro. Então Ele sabe do que você está passando e Ele conhece melhor do que ninguém a dor que você está sentindo. Então no versículo 26 a 28 diz assim, ó: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida e o diabo não vai aniquilar. Quantas pessoas eram evangélicos, já pregaram a palavra, estavam em ascensão e de repente abandonaram tudo, foram para a sarjeta, moraram na rua e Deus o ergueu do monturo, tirou de lá do lamaçal do pecado, da imundície, da servidão a Satanás e pôs ele de novo, porque o propósito de Deus na vida do homem, ninguém que interfira consegue ter vitória, porque Deus, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e Ele é o Deus de amanhã, e ninguém vai burlar aquilo que Ele tem para você no dia de amanhã. Considerem em andar com Deus, igreja. Se não andou ontem, ande hoje. Se está pensando ainda em andar hoje, se prepare para andar amanhã, porque Ele está diante de tudo e de todos para nos libertar da servidão do pecado e das mãos sanguinárias do diabo. Então para de vir para a igreja e ficar a mesma coisa, comendo feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz. Ele é o dono do ouro e da prata. Isso é só uma maneira hipotética de falar. Feijão e arroz eu amo. Mas muda um pouco esse cardápio espiritual ao vir à igreja. Muda essa mesmice. Como a pastora falou aqui essa semana, quem faz o culto ou quem presta o culto racional a Deus é cada um de nós. Ainda que o altar aqui não esteja fervescente, não esteja com a chama do avivamento, busque a Deus aí onde você está. Diga: Senhor, eu não quero sair daqui vazio. Não me importa se não está sendo proclamada a tua palavra de uma forma digna, mas eu quero sentir a tua presença. Eu não vejo Cristo, mas eu creio em Cristo vindo para a minha vida. Eu não posso deixar que ninguém me atrapalhe na caminhada, porque a minha caminhada, ela não se consiste em eu andar no meio da rua, em rodovias, em estradas, em mares ou em ares, como avião, no mar, na terra ou debaixo da terra. A minha caminhada, ela se consiste em Cristo Jesus. Não sou eu que ando, mas é Ele que anda por mim. Não sou eu que caminho, mas é Ele que caminha por mim. Ei, Ele está na trilha, esperando que você vá ao encontro dEle. Ainda que não concordem com o que você fala, ainda que não respeitem o Deus que você serve, não o desaponte ao saber o Deus, para alegrar o coração daquelas pessoas com ideologias e com fábulas mentirosas e enganatórias. Versículo número 29. E 30.
diz assim: nosso chamado por Cristo. Quem é filho de uma promessa aqui? Eu sou filho de uma grande promessa. Quem reconhece Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? É o único que pode trazer salvação para nós. E não nos desvincularmos dessa promessa é algo inteligente. Olha o que ele diz no versículo 29. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem é irmão de Cristo aqui? Opa! Meu primogênito o primogênito de Deus está sentado no trono da graça. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também o glorificou. Permanece, não desiste. Pastor, não estou suportando mais. Tem dias que me dá vontade de sair da igreja. Não faça essa besteira não. Começa a pensar o tempo que você está na presença dele, quantas lutas você passou. E quero te dizer, não passou essas lutas sozinho. Você só suportou tudo isso, as indignações, tudo que você está suportando e suportou, porque ele está contigo. Você não suportaria essas lutas se você estivesse fora da presença dele, pastor. Mas eu já passei por situações adversas quando eu estava no mundo, drogado, bêbado, nas mãos de Satanás. Ele estava te tapeando para que você não saísse das garras dele, porque a vontade de Satanás, a intenção dele não é tua carne não, bobo. Não são os teus nervos, peles, os seus membros não, seus ossos não. O desejo de Satanás é a tua alma, é fazer com que você permaneça na presença dele até a sua morte. É isso que ele quer. Ele não quer você por um tempo, se ele também é eterno. Ele não quer você por um dia, um ano, 3 anos. Ele quer que você more com ele na perdição em que ele vive, porque de lá ele foi expulso e para lá ele não volta mais. Mas olha para o irmão que está do outro lado. Diga, você vai. Diga, para lá, para o céu. Diga, você vai. Diga, se creres, verás a glória de Deus. Para finalizar, finalizaremos com uma pergunta bastante redundante, uma pergunta bastante forte. E essa pergunta ela tem se tornado uma constante, uma frequência na vida de muitos crentes. Você serve a Deus, irmão? Sirvo. Serve mesmo? Sirvo. Você é crente? Sou. Mas na primeira luta, aí o apóstolo Paulo, depois de ele dizer tudo isso, ele nos apresentar tudo isso, aí ele termina com uma pergunta terrível. Que pergunta é essa? Que nós deveríamos não fazer ao irmão que está do nosso lado, não vou usar essa temática, mas perguntar a você mesmo onde você está. Você está preparado? Pergunte ao seu irmão não, pergunte a você mesmo. Trabalhe em sua consciência. Eu estou preparado